Olá, alunos do primeiro termo. Eu sou a Teacher Thaís e a nossa aula hoje terá como tema o Past Continuous, ou passado contínuo ou progressivo. Bom, na aula passada nós vimos o Simple Past, né? Então, só relembrando, o que era o Simple Past? Era a maneira de eu usar o passado no inglês. Então, para falar assim, ontem eu estudei inglês, então I studied English yesterday, né? Então nós vimos que em inglês existem os verbos regulares, que são aqueles que no passado é só acrescentar ed, ou só o d, ou ied, né? Para colocar no passado. E os irregulares, o que são os verbos irregulares? É aquele que tem uma lista para a gente consultar, que muda totalmente a forma dele quando eu coloco ele no passado, né? Então, que nem o verbo escrever. O verbo escrever é o verbo write. Porém, quando eu vou falar assim, eu escrevi ontem uma carta. Então, como que fica o verbo escrever no passado? Ele é irregular, eu preciso consultar essa lista, né? Então, eu consulto essa lista, eu vejo que ele vira wrote no passado. Então, eu falo assim, I wrote a letter yesterday, né? Então, foi isso que nós vimos. Então, o passado, como que ele fica em inglês, né? Como que é a forma dele na língua inglesa. Hoje nós vamos também falar de passado, porém o passado contínuo. O que é isso? O passado contínuo é quando eu falo assim de algo que estava acontecendo no passado, né? Uma coisa progressiva que sempre acontecia. Então, se eu falar assim, que antes da pandemia eu estava praticando muitos esportes, né? Então, olha só, é uma ideia de passado, né? Porém, é um passado assim, de algo que eu sempre fazia, né? Então, antes da pandemia, eu estava praticando esportes, né? Então, a gente vai ver como que a gente fala dessa maneira na língua inglesa. Bom, então aqui, pessoal, eu dei um print, né, da apostila de vocês, tá? Então, aí dessa página que mostra, né, compara tanto o passado simples quanto o passado contínuo, né? Então, primeiro aí é um exemplo de passado contínuo, ó. Mary was reading a new report, né? A Mary estava escrevendo uma reportagem. Peter wrote a news report yesterday. Peter escreveu uma reportagem ontem. Então, assim, qual que seria a diferença desses eventos? Então, assim, a da Mary dá a impressão de que, assim, todos os dias ela escrevia essa reportagem, né? Então, demorou para ela escrever a reportagem. Na segunda imagem, né, na segunda frase, daí o quê? Que o Peter, ele escreveu, ele começou ontem e acabou ontem mesmo, né? A reportagem dele. Então, assim, tá bem claro a diferença de um com o outro, tudo bem? Porém, gente, a regra de formação ela muda um pouco. Então, quando eu for usar passado contínuo para falar de uma coisa que eu fazia bastante no passado, qual que é a regra de formação? Então, sempre tem que ter um sujeito, que pode ser o I, o you, he, she, o we, o they, né? Então, as traduções, para quem não lembra, o que é o I? Quiser anotar aí as traduções e pausando o vídeo, tá? Então, o I é eu. You é você ou vocês. Então, na língua inglesa, tanto para singular quanto plural, eu vou usar o you. He é ele. She, ela. We, nós. They, eles ou elas. Também é uma maneira genérica de tanto eu falar no feminino quanto no masculino, tá? É they. Não existe diferenciação, né, de masculino e feminino aí no caso. Então, quando eu tenho que formar uma frase, eu tenho que ter um sujeito, né? Se eu não quiser usar esses pronomes, eu posso falar assim, ao invés de eu falar she, que é ela, eu posso falar o quê? My mother, minha mãe. My sister, minha irmã. My daughter, minha filha. Então, vocês podem pesquisar também. Eu não sei escrever de maneira diferente assim. Então, você pode pesquisar outros tipos de sujeito, tá? Só que assim, gente, dependendo do sujeito, né? Ou eu coloco was ou eu vou colocar o were. O que é o was e o were? Was e were, a tradução seria estava, tá?
Então, para falar que eu estava, em inglês é I was. Você estava, vocês estavam. You were. Ó, se quiser anotando aí as traduções, né? Vai pausando o vídeo e vai escrevendo, tá, gente? He was. Ele estava. She was. Ela estava. We were. Nós estávamos. They were. Eles ou elas estavam. Bom, então até aí nós aprendemos então como usar o sujeito, né? E também a definição de was e were. Se você quiser treinar a pronúncia, ó, was, were. Você pode ir repetindo junto também, tá? E aí eu sempre tenho que usar um verbo, né? Então eu escolhi o verbo eat. O verbo eat é o verbo comer, tá? Só que como eu vou pôr ele no passado contínuo para falar uma coisa que eu estava fazendo, em inglês, essa coisa assim de fazendo, né? O gerúndio, esse ando, indo, seria a tradução ing. Então, assim, eu quero falar que eu estava comendo. I was eating, tá? You were eating. He was eating. She was eating. Né? Então, você estava comendo, vocês estavam comendo, ele estava comendo, ela estava comendo. We were eating. Nós estávamos comendo. They were eating. Eles ou elas estavam comendo. Então, olha só, aquela ideia de algo que estava acontecendo no passado, tá? Aí eu posso colocar um complemento, né? Então, assim, professora, eu tenho muita dificuldade em criar frases, eu posso parar por aí, né? Então, tudo bem. Mas, assim, se você quiser complementar a sua frase para deixá-la mais rica, então você pode pôr um complemento. Então, eu estava comendo o quê? Vou pôr uma maçã. I was eating the apple. Né? Eu estava comendo a maçã, né? Então, aí você pode colocar, eu estava comendo o meu almoço, estava comendo macarrão, né? Então tudo, pessoal, vai de você estar com o dicionário do lado, tá? Para te ajudar a criar as frases aí. Então nós já aprendemos que essa vai ser a regra de formação do passado contínuo. Bom, aí eu coloquei o que? Mais exemplos, né? Então se eu falar assim, o que você tem feito todas as noites? O que você estava fazendo, né? Nessas noites que se passaram? Eu posso falar assim, I was watching Stranger Things, né? Então eu estava assistindo essa série aí, que eu estava assistindo, que se chama, né, Stranger Things, né? I was watching. Então I was, eu estava, watching, assistindo. Então I was watching, eu estava assistindo Stranger Things. Então eu estava assistindo essa série Stranger Things. Ontem eu fiquei a noite inteira cozinhando. Então, eu estava cozinhando. Como que fica essa frase? He was cooking, né? Então, se quiser anotar aí esses exemplos, as traduções que eu vou falando, como eu falei para vocês, pausem o vídeo para ficar mais fácil, tá? Eu quero falar que ontem eu passei a noite toda estudando, né? Ela passou a noite toda estudando, ó. She was studying. Ela estava estudando. Quero falar que as crianças, né, eles, enfim, estavam andando de bicicleta. They were riding a bike. Então, eles estavam andando de bicicleta. Bom, agora vem as atividades, tá? Então, a atividade da página 80. Agora, né, now circle the verb that presents the correct tense in each sentence. Então, aí eu vou ter que comparar, eu vou ter que circular, né, assim, cada exercício aí, eu vou ter que observar o que está entre parênteses. Aí eu vou ter que circular qual que é o tempo correto, né, se é passado simples ou se é passado contínuo. Como que eu vou saber? Então, às vezes, a própria pergunta, ela ajuda a gente a responder, ó, ela dá uma pista. Então, que nem a pergunta, ó. What did she do yesterday? Professora, eu não sei nada, eu não sei o que quer dizer isso daí. Ó, você lembra da regra de formação do passado contínuo?
Ai, não lembro, então consulta lá. Então, na regra de formação, eu sei que tem que ter um was ou um were na frase para ser passado contínuo. Nessa frase aí, eu tenho was ou were na pergunta? Não, eu não tenho. Então, ela não é passado contínuo, ela é passado simples. Então, ao invés de eu circular was studying, eu vou só circular studied, que é o meu passado simples, tá? Então, nessa primeira eu já fiz com vocês, ó. What did she do yesterday? She studied marketing. Então, o que ela fez ontem? Ela estudou marketing, tá? Então, como que eu descobri? Ó, não foi nem no dicionário saber o que quer dizer, né? Eu dei a tradução até depois. Eu fui observando as pistas, ó. A pergunta não me falava nada sobre o was e were, não tinha aquele was e were da regra de formação que eu ensinei hoje. Então, a resposta, se não tem was e were, então não é passado contínuo. Se tivesse, a minha resposta também estaria como was e were. Tanto é, ó, que do ladinho aqui, em azulzinho, eu tenho até um exemplo em português, ó. What was Mary doing? O que a Mary estava fazendo, ó? Mesmo que eu não soubesse tradução, eu sei que tem um was aí, ó. E o meu verbo tá com ing. Se a minha pergunta tá assim, a minha resposta só pode ter que ter o was ou were e um verbo com ing. Então eu só poderia responder Mary was writing a news report, né? Aí na frase de baixo, what did Peter do yesterday? Ó, nessa frase aí também, ó, nem preciso saber tradução. Tem was, tem were, o verbo tá com ing? Não. Então, só pode ser passado simples, né? Então, o verbo write, que é o verbo escrever, que é um verbo irregular, está aí, ó. Peter wrote a news report. Tá? Bom, então eu espero que tenha ajudado essa explicação, tá? Então, olha só, quais então vai ser a atividade dessa semana? Então, além de fazer esse exercício da página 80, vocês vão resumir no caderno o conteúdo dessa aula. Então, vai colocar a data, vai colocar as habilidades, né? E você vai criar, além de você resumir o conteúdo da aula, né? Você vai, como assim? Mas que conteúdo? Você vai então, como nós falamos de passado contínuo, você vai pôr para mim então no caderno o que é passado contínuo, de tudo isso que eu ensinei. Então, pode ser essas tomadas de notas que você foi fazendo durante a aula, né? Das regras de formação. E além disso, você vai criar duas frases usando o past continuous. Né? Então, na aula passada você criou no simple past, no passado simples. Na aula de hoje é no passado contínuo. Então, pensa lá numa frase. Eu vou colocar que eu estava assistindo, sei lá, novela ontem. Né? Então, como que fica? Eu estava assistindo novela. Bom, então esse estava eu já sei, né? Se o sujeito é I, só pode ser o was, né? Então, I was. Como que é o verbo assistir? Procurei lá no dicionário. Watch. Então, só acrescenta ing no final do verbo, né? Qual vai ser meu complemento? Eu vou falar novela. Então, eu posso falar assim, I was watching totalmente demais. Estava assistindo totalmente demais. Ou como que fala novela em inglês? Soap opera. Então, aí eu tenho que pesquisar no dicionário também. Tá certo, gente? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Ficamos até a próxima aula então, tá? Um abraço para vocês.